Alô galera, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre radiação nuclear. Primeiro, quais são os tipos de radiação, né? O que é uma radiação? A radiação é a expulsão de matéria ou energia a partir de átomos, tá? Daí vem algumas classificações desses tipos de radiação. A radiação ela pode ser eletrônica ou nuclear. A eletrônica é quando a radiação parte da eletrosfera do átomo e a nuclear é quando a radiação parte do núcleo do átomo. A radiação nuclear são de três tipos, né? Que é a alfa, beta e a gama. A radiação eletrônica tem diversos tipos, desde rádio, ondas térmicas, ondas luminosas, o raio-x, o infravermelho. Todas essas são provenientes das camadas da eletrosfera. A radiação ainda pode ser classificada segundo o nível energético delas. Ela pode ser ionizante ou não ionizante. Uma radiação não ionizante é aquela que, ao atingir um átomo, não tem energia suficiente para ionizar esse átomo. Enquanto a radiação ionizante é uma radiação que tem energia suficiente para, ao atingir um átomo, produzir uma ionização deste átomo, tá? Bem, ainda temos uma outra classificação que é segundo a natureza do que está sendo radiado, tá? Pode ser uma radiação eletromagnética, pode ser raio gama, raio X, radiação térmica, radiação luminosa, ou ainda podemos ter uma radiação de partículas, ou uma radiação particular, que nós teremos aí as partículas alfa e as partículas beta, tá? Um elemento radioativo, ele vai ter o que nós chamamos de decaimento radioativo, né? A radiação nuclear, ela é proveniente desse tipo de fenômeno, que é o decaimento radioativo. Os elementos químicos acima de 86 se desintegram naturalmente, tá? Porque os núcleos deles são instáveis e eles vão decair até chegarem a um elemento estável, tá? Elementos mais leves, eles podem ter isótopos estáveis também. Por exemplo, o carbono 14. O carbono 14 é um isótopo instável de carbono. O carbono 12 é um isótopo estável de carbono. Os elementos radioativos decaem em uma escala de tempo exponencial, que nós chamamos de meia-vida. Quanto mais massa, mais rápido decai o elemento. É importante nós dizermos que o tempo de meia-vida de um sistema é o tempo que leva para que o elemento se degrade a ponto de perder metade da massa do material. Por exemplo, se você tem 1 kg de carbono 14, esse carbono 14 vai se degradar e se transformar em carbono 12. O tempo que ele leva para isso são de algumas horas para ele perder metade desse material. O tempo de meia-vida ele pode ser determinado a partir de algumas equações, tá? O tempo de desintegração está relacionado com o tempo de meia-vida. O tempo de desintegração a gente vai chamar aí de T, tá? E o tempo de meia-vida nós vamos chamar de P. Aqui ao lado direito, nós temos uma tabela com os tempos de meia-vida de alguns elementos químicos. E nessas condições, o urânio, por exemplo, tem aproximadamente 7,1 vezes 10 a oitava anos, tá? Enquanto nós temos aí, por exemplo, o polônio 221 com 0,52 segundos. Então,
meio segundo para o decaimento do polônio 211, tá? Bem, a massa total de uma amostra está relacionada ao tempo, né, também. E essas duas equações estão relacionadas a partir do tempo de desintegração, que é determinado aí pelo valor de x. Está vendo que ela vai decaindo pela metade de uma maneira exponencial, né? A massa da amostra vai ser igual à massa do material radioativo dividido por 2 elevado ao tempo de desintegração. Vamos falar um pouco agora sobre os elementos radiados, né? O que é que acontece com a radiação? Então, a partícula alfa, que é o objeto de radiação de uma radiação alfa, o decaimento alfa produz uma radiação de partícula nuclear composta por 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons basicamente é o núcleo de um átomo de hélio. A radiação alfa é pouco energética, muito massiva, né? E por ser muito massiva, ela não tem um alcance muito grande, né? Ela não consegue penetrar sequer uma folha de papel. Quando um átomo radioativo decai por radiação alfa, ele se transmuta, ele passa de um elemento químico para outro. Por exemplo, nós temos aí o polônio radioativo, polônio 210, com 84 prótons. Ele vai emitir uma partícula alfa e vai virar o chumbo 206 com 82 prótons. Como o número de prótons, que é esse númerozinho aqui embaixo, né? É o que define qual é o elemento químico que nós estamos considerando. Nós podemos ver que ao emitir uma partícula alfa, ele vai perder 2 prótons e, portanto, mudar o elemento químico, tá? Partículas beta. O decaimento de um elemento em radiação beta vai produzir partículas compostas por um elétron que sai de um nêutron transformando em um próton. O que é que isso quer dizer? Eu tenho dentro do núcleo do átomo vários prótons e nêutrons. Quando esses núcleos estão tão grandes que são instáveis, um desses nêutrons pode decair, emitindo um elétron e se transformando em um próton. Então, um nêutron vira um próton e emite um elétron, tá? Essa emissão de um elétron vai, obviamente, mudar o núcleo do átomo. Dessa vez, em vez de perder número atômico, ele vai ganhar um número atômico. Por exemplo, aí nós temos o bismuto 210 com 83 prótons, que ao emitir uma partícula beta, ele continua com a mesma massa atômica de 210, mas ele converteu um nêutron em um próton. E aí ele passa a ser um polônio em vez do bismuto. A radiação beta ela é pouco energética e não penetra a pele humana. Aqui nós vamos ter o exemplo de um decaimento radioativo completo do urânio 238 até o chumbo 206. Nós temos aí o urânio 238, que vai emitir uma partícula alfa se transformando em tório. O tório vai se transformar e vão se transformando, né, de partículas alfa para partícula alfa e beta, até que ele vai chegar aí no chumbo 206, com 82 prótons no núcleo.
Além das radiações de partícula, nós vamos ter também as radiações eletromagnéticas nucleares. Na verdade, a radiação eletromagnética nuclear, que é a radiação gama. O decaimento gama é produzido por uma radiação eletromagnética conhecida como raio gama. Os raios gama eles são altamente energéticos, tá? Têm um alto poder de penetração. São utilizados para verificar as estruturas internas de concreto e eles são provenientes de decaimento radioativo. Esse decaimento radioativo ele é tão pequeno, assim, o processo dele é tão interno que o decaimento radioativo de radiação gama ele vai produzir pequena variação de massa, uma pequena variação de massa. E essa pequena variação de massa está ligado com a grande energia, está ligado à equação da conversão de massa em energia, que é a equação bem conhecida de Einstein, né? De E igual a m vezes c ao quadrado, onde E é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz ao quadrado. Notem que como c é um número muito grande, a velocidade da luz é um número muito grande, a velocidade da luz ao quadrado é um número gigantesco. Quando multiplicamos isso por uma quantidade ínfima de massa, ainda assim a energia é muito grande, tá? Valeu, pessoal. Até mais.